acho que muito mais do que um professor, um geógrafo, né? Sua contribuição também na discussão sobre a ecologia. Ele também foi uma pessoa que esteve muito próximo, um companheiro mesmo, do dia a dia da CPT. Então, o seu lado humano, carinhoso, afetuoso, também sempre vai ficar marcado nas nossas atividades, né? Na Secretaria Nacional, na sua contribuição no Caderno de Conflitos no Campo. El mejor homenaje que se le puede hacer a Carlos Walter Porto Gonçalves, el único homenaje que lo haría feliz para la eternidad, sería retomar el camino de una Amazonía libre con sus pueblos, con los pueblos indios, con los pueblos campesinos, con todos sus pueblos. La Amazonía siendo libre con sus pueblos. Lo que inició él con Krenak, con Chico Méndez, con David Copenagua, eso es lo que hay que hacer. Yo quiero decir de corazón una sola cosa sobre Carlos Walter Porto Gonçalves. Si Carlos Walter y su pensamiento y su vida y su lucha desaparecen, desaparecen los pueblos, desaparece la Amazonía, muere el territorio. Y si el territorio muere, de verdad muere Carlos Walter. Carlos Walter no ha muerto y no morirá si la Amazonía se hace libre con sus pueblos. Y está en riesgo de morir. Carlos Walter nos enseñó y logró ser siendo territorios. Não consegue pensar a Amazônia a partir dos seus povos. Pensa na natureza e pensa no que vão tomar. Mas o maior patrimônio do conhecimento da Amazônia é o conhecimento que os povos da Amazônia têm sobre a Amazônia. Inclusive, é uma ignorância dizer que a Amazônia é distorcida. A Amazônia é distorcida pelos brancos. E não pelas populações negras remanescentes de quilombos, não pelas populações indígenas, não pelos caboclos, não pelos ribeirinhos. Eles conhecem e são doutores naquilo. Então, a ecologia não é só uma dimensão técnica. A agroecologia é como se fosse um braço técnico de um projeto político, filosófico, cultural, né? Mas ela é um braço que vai dialogar com esses conhecimentos. Isso significa dizer que temos que descolonizar e ver que não há vida sem conhecimento. E aí a gente vai ter que ler mais autores latino-americanos. Francisco Maturana e Humberto Varela, biólogos chilenos, um já falecido. Eles vão dizer vida sem conhecimento. A bactéria conhece, né? Como diria um indígena, né? O lagarto é meu dor. Por quê? Toda vez que o lagarto era mordido pela cobra, ele corria para o mato e ia tirar o sumo de uma árvore. Então, vários indígenas, eu estou contando uma história que me foi contada, ele também começou a pegar essa árvore, tirar o sumo, e toda vez que alguém era mordido de cobra, eles tomavam aquele sumo para usar remédio. E as pessoas se curavam. Mas para isso é preciso perceber que a defesa da vida não é só a defesa da vida humana. É a defesa da vida com comunidade. Não é isso? Isso é muito mais profundo. Isso implica, na verdade, que não se trata de dominação da natureza. É isso? Como a ciência ocidental foi construída enquanto um conhecimento da dominação. Ou seja, é preciso cuidar. Cuidar é uma coisa que, lamentavelmente, na sociedade patriarcal, ficou no colo das mulheres. Né? Cuidar da vida, cuidar dos filhos, cuidar da prole. Isso tudo ficou na mão das mulheres. Mas isso não quer dizer que é um atributo das mulheres. Né? Você pode dizer que as mulheres ficaram, até pelo machismo, incumbidas da garantia da reprodução da vida. Mas isso não é um atributo das mulheres. É preciso, nesse sentido, despatriarcalizar, para que a gente liberte efetivamente. Quem tem conhecimento sobre essas áreas é que tem conhecimento de detalhe. É quilombola, é indígena, é camponês. Então, nesse sentido, a questão o conhecimento de ecologia deles é fundamental. Entendeu? Essas áreas vão ser hiperpreservadas. Mas essa região, né, é grande parte do arco do desmatamento. A área mais exposta é o sul da Amazônia. Essa área tinha um conhecimento riquíssimo desses povos. Então, dos anos 70 para cá, quando esse processo eu chamo de desruralização, né, expulsão de gente do campo, foi a segunda onda de expropriação em grandes proporções que a gente teve no mundo. Você pode dizer, a primeira foi aquela grande expropriação do século XVII, XVIII, que vai levar à Revolução Industrial na Europa.
né? Mas durante o século XVIII, século XIX, né, século XX, grande parte, o mundo ficou, parece, dividido, né? Países industrializados, urbanos industrializados, e o resto países agrários. Uma certa divisão internacional do trabalho, né? Configurado, um exporta matéria-prima, outro manufatura, não é isso? E esse jogo ficou até os anos 50 e 60. De 60 para cá, 70 para cá, você tem o quê? Um processo de explosão de expropriação. Gente expulsa por tudo quanto é canto, né? Então a gente está diante de um processo, né, que vai levar a um livro de um sociólogo com enorme sensibilidade geográfica e ecológica, que é o Mike Davis, que vai produzir um livro com um título que é um achado, né? O Planeta Favela. Aliás, eu recomendo que todos leiam. É um livraço. Aliás, o que ele consulta de geógrafos para fazer o livro dele é pinça de ovos da Ásia, da África, e para falar desse fenômeno, né, que tá de formação, né, das periferias urbanas, né, esse fenômeno que é um fenômeno talvez sociogeográfico de maior magnitude do mundo, né, de hoje. Né. Se a gente não for capaz de ter essa humildade de saber quem vai apertar o povo, é o próprio povo, e não aqueles que se consideram como vanguarda, que depois soberbamente começam a cobrar, como a gente está vendo hoje, como se tivessem tido um grande êxito nos últimos anos, se esquecendo de, inclusive, esse pouco avanço que se tem na Venezuela, no Equador, na Bolívia, no Brasil, nesses países. Pessoal, não nos esqueçamos. Tivemos muita luta social nos anos 80, nos anos 70. Esses governos foram produto das lutas sociais, que transformaram as lutas no instituído, esquecendo do processo instituinte, que é a luta do povo se organizando, se auto-organizando. Se nós não formos capazes, né, de beber nessa fonte, ter a humildade que temos que, né, trabalhar junto com aqueles que muitas vezes falam, nós vai, mas sabe onde vai. Conheço muita gente que fala, nós vamos, e não sabe para onde vai. Vamos ficar... Carlos Walter é ex-professor da escola, foi presidente do CAP inicialmente, e, enfim, conhece bastante essa instituição. E Carlos Walter é uma pessoa que a gente precisa conversar, dialogar, ouvir, né? Por todos os estudos, pelo que ele tem feito, a trajetória dele de vida. Né? E eu pedi ao Carlos que ele viesse aqui conversar sobre questões do meio ambiente, consumo consciente, sustentabilidade, enfim. E também que ficasse bastante à vontade, né? Porque Carlos é uma pessoa que estuda, tem muitos conhecimentos, enfim. Então, ele vem aqui para ajudar a ampliar as nossas visões, enfim, poder nos ajudar a pensar. Então, seja muito bem-vindo. Bom, obrigado aí. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria muito especial voltar a esse lugar, onde a gente tem entradas as mais variadas, né, como colega, vocês, professor, a casa, pai, né, aluna da casa, e também essa condição especial que a gente agora se vê como professor de professores da casa. Né, casa aqui de Marola, Wellen, tantos outros aí que nos orgulham, né? Tem alguns alunos que a gente diz que tem orgulho de ter sido professor deles, né? Porque parece que eles são bons por causa da gente, né? Como aluno, ninguém diz esse foi meu aluno, né? A gente sempre só fala dos amigos bons, parece até que a única virtude que eles têm foi dada pela gente. Eu vou insistir um pouco, talvez até com um dado dessa semana, né? Na importância da gente começar a mirar um pouco do mundo com um certo orgulho latino-americano. A gente tem uma visão ainda um pouco apequenada, parece que a gente está falando de um lugar qualquer do mundo, e não é um lugar qualquer do mundo, embora qualquer lugar seja um lugar qualquer do mundo, se você quiser uma certa perspectiva. Por que eu falo isso? Porque, na verdade, esse mundão que a gente está vivendo, na verdade, ele tem como marco, né, um momento em, por exemplo, tomar esse sistema mundial que a gente está vivendo, que começa, na verdade, em 1492, né? E começa exatamente com o encontro dessa parte do mundo e se interconectando com o resto do mundo. Né?
costumo dizer que se você tentar retomar, ver o que era a Europa até 1492, não é? A gente vai perceber que, na verdade, os caminhos todos do mundo levavam para o Oriente. Nos levou até um verbo, né? Orientar-se. Ou seja, tomar o rumo certo era se orientar. Era ir para o Oriente Médio, Oriente Próximo, Extremo Oriente. Né? A Europa tinha uma importância menor na constituição do mundo, até aquele momento. Uma das questões que eu vou procurar desenvolver nessa reflexão é a necessidade da descolonização do pensamento. Isso passa por uma reflexão crítica sobre as próprias matrizes de conhecimentos que nos forjaram, a cada um de nós, fortemente marcaram pelo eurocentrismo. Mas a Europa, que vai passar a ter importância no mundo, ela só vai passar a ter importância no mundo depois do encontro desse continente que somos nós. Eu não gosto de falar descoberta, né? Porque a descoberta dá uma perspectiva que alguém descobriu. Né? Como se os que aqui existissem tivesse algum sentido a palavra descoberta. Já é uma palavra colonial. Né? Uma palavra que já coloca a prerrogativa no europeu. Imagina para quem morava aqui se eles foram descobertos. Né? Aliás, o Henrique Dulce vai chamar de não de descobrimento da América, vai chamar de encobrimento da América. Ou seja, do que aqui havia fica encoberto. A gente passa a ter uma visão cada vez mais eurocêntrica. Então, a partir desse momento é que a Europa passa a ter importância. Ou seja, a importância geoeconômica, geopolítica, geocultural que a Europa passa a ter, ela é incompreensível sem o papel da América. Entrando propriamente na reflexão, eu queria fazer uma premissa para essa fala, inspirada no verso do Camões. Né? Camões, que viveu de 1524 a 1580, ele dizia uma expressão que talvez quando a gente localiza no século XVI, ela fique meio óbvia. Eu vou tentar usar essa expressão que ele usa como uma metáfora para o mundo contemporâneo. Ele dizia que nós estamos navegando em mares nunca antes navegados. Então, se olhar para o século XVI, é mais ou menos fácil de entender que estava se abrindo para o mundo de novos horizontes geográficos de conhecimento. Então, é um momento que exige uma enorme ousadia intelectual. E é um enorme desafio para quem está com essa função de educar. Então, a gente está diante de processos de uma enorme complexidade, e que, na verdade, passam por uma dimensão, eu diria, que a gente não vai receber informação qualificada, veraz, porque essas corporações todas financiam os meios de comunicação. Quando estão, inclusive, financiando as universidades. Tem alunos na área de engenharia florestal, por exemplo. Estou falando da filha, por exemplo, do Hector Alimonda, a esposa do Hector Alimonda. Né? Ela se recusou à formatura porque era financiada pela Natur Celulose, hoje Fibria. Ela passou 4 anos na faculdade para se formar como engenheira florestal e em nenhum momento estudou o que é uma floresta tropical. Porque a faculdade é feita para ensinar as pessoas a plantarem eucalipto. Ou seja, um país tropical como o nosso, cuja característica é a diversidade de espécies, aprendendo o tempo todo a fazer monocultura. Isso é o curso de engenharia florestal. Uma vez eu estava fazendo um trabalho, e me pediram fazer um trabalho sobre questão de lixo, fazer. E o cara foi na minha casa, me ofereceu um preço fantástico, pagando. Geralmente eu estou fazendo essas coisas, como sou servidor público, estou fazendo pelo meu caráter público. Não, quem não contratar, você tem um bom texto, você escreve bem sobre esse assunto. E aí eu fiz o texto, E aí tinha um seminário depois, um projeto de educação ambiental. Aí tinha um seminário para discutir os textos que haviam sido produzidos. Aí eu entreguei meu texto e meu texto estava faltando um parágrafo. Foi retirado. Eu não entendi direito, cara. Mas eu não tirei esse parágrafo porque as crianças não iam entender. O parágrafo era o seguinte, Eu resolvi, quando fui fazer o lixo, resolvi entrevistar o lixo. Ou seja, visitar lixão. E qual foi a minha surpresa? Que a coisa que eu mais vi no lixão eram embalagens. Seja saco plástico, seja garrafas PET, ou seja, caixas,
A coisa que mais tinha era a embalagem. E essas coisas, uns insights que às vezes a gente tem, né? Eu falo, a embalagem vem de embalar, né? Embalar é você passar papel, né? Na coisa, embrulhar, né? Mas embalar também é ninar, né? Eu pergunto se não é essa a função da embalagem, né? Nos embalar, fazer com que você sonhe acordado e realize o sonho comprando. Mandaram tirar essa parte do texto. As crianças não iam entender. Talvez só elas fossem entender. Né? E aí, obviamente, você percebeu que tinha muita propaganda da Coca-Cola na sala. Né? Era o financiador do projeto. O dinheiro é a expressão monetária da riqueza, não é riqueza mesmo. Mas só que a sociedade capitalista, ela vive o quê? Com a dimensão da permanente achando que é ilimitado o processo de acumulação. Então ela exerce uma pressão sobre os povos e sobre a natureza que é ilimitada. Só que a natureza e os homens têm limites. Quando ele fala assim, a espécie humana vai dominar a natureza, mas será que é a espécie humana ou certas partes da espécie humana? Por exemplo, não é a espécie humana, porque os negros e os índios foram subordinados. Então esse antropocentrismo que está fazendo, né? Até porque se dizia que os negros, por natureza, são inferiores. Olha o conceito de natureza, para que está servindo. Não é isso? Você pode observar que todos aqueles que são dominados são associados assimilados à ideia de natureza. As mulheres que por natureza são inferiores, são frágeis. Todo mundo sabe como é que o capitalismo vai sendo forjado na Europa, no chamado cercamento dos campos, né? Os enclosures, não é isso? Se expulsou a gente, chegou na cidade. Na cidade eu não tenho a terra para poder plantar, não posso para poder comer, então eu vou ter que me vender a minha força de trabalho. Eu virei mercadoria. E a terra também sem gente virou mercadoria. Você vê que o desperdício de experiência humana, né, em função de uma mentalidade, parece que tudo que foi descoberto nos últimos 30, 40 anos pela ciência ocidental. Desde que se faz agricultura, se faz produção de conhecimento. Aliás, a agricultura é cultura, né? Talvez a gente esteja vivendo um momento que já não tem mais agricultura, né? Me lembro, por exemplo, aqui em Mato Grosso, que é o maior produtor brasileiro de milho, né? Mato Grosso, né? Aquelas grandes fazendas produtoras de milho, soja, né? E você vai para o Nordeste, né? Você tem, por exemplo, quando chegar na festa de São João, é interessantíssimo que rola no Nordeste, né? É a festa do milho, né? Canjica, né? Bolo de milho, tudo envolvendo milho, que é aquela colheita, então tem as festas. Vocês já viram festa de São João em Mato Grosso? É uma produtora de milho. Não tem festa. Que é uma agricultura sem agricultores. É a agricultura do agronegócio. Aí você percebe a diferença entre agronegócio e agricultura. No Nordeste tem furdunço, tem festa de São João, tem mera cueca, não é isso? Ou seja, tem bandeirinha, não é isso? Ou seja, tem uma sofisticação cultural. Então no Nordeste tem agricultura, no Mato Grosso tem agronegócio. Essa é a diferença. Vocês estão fazendo no país um negócio, não tem cultura. Isso tem implicações no processo pedagógico. Porque não vai sair na Rede Globo, vou insistir, a coerência que eu estou falando, não vai sair na Rede Globo noticiário contra o agronegócio, que a parte verdadeira do Jornal Nacional é o intervalo comercial, que não autoriza que se publique o que eu estou dizendo. Né? E são dados que estão postos aí para quem quiser ver. Né? Então esse processo de tentar subordinar a natureza, uma lógica de acumulação ilimitada, porque está subordinada à lógica do dinheiro, vai fazer com que o capitalismo, né, use isso e na verdade está levando ao extermínio. Né? A coisa do aquecimento global é só uma dimensão profunda do que está passando. Né? Eu tenho andado muito pelo Cerrado brasileiro, que é uma área que ocupa 36% do território, conversando com camponeses, com agricultores, com indígenas, com quilombolas. Eles estão tontos. Eles não estão conseguindo mais prever como plantar. Porque tinha uma relação entre a minhoca, tinha relação daquela área e quando ela aparecia, ela indicava certas coisas. Indicava se vai chegar ou não vai chegar a chuva. Os caras estão borrifando, né, com fumigações de agroquímicos. Então estão desaparecendo essas cadeias todas e aquelas pessoas, aqueles grupos, né, construindo a sua cultura com base nessas informações. E isso é que construiu a diversidade cultural do planeta.
Então não é só perda de biodiversidade, é perda de diversidade cultural, é perda da riqueza. Agora, se quiser salvar a Amazônia, pelo amor de Deus, baixa a bola e conversa com os índios. Isso é conhecimento adequado. É a gente não hierarquizar. Esse é o problema que vem junto com o conhecimento científico, uma visão colonial de um conhecimento superior. Esse é o problema. Se você abdica desse problema, é um modo de conhecimento, né? Com as suas contradições. Você mostra a complexidade do fenômeno que acaba. Isso está em Francis Fanon, esse livro. Depois ele vai ter Negros de Almas Brancas, é outro livro dele. Né? Tem que ler Fanon. Vai fazer uma crítica do sistema mundial capitalista a partir da condição do corpo negro. Ele era da Martinica e foi trabalhar, como a Martinica era colônia francesa, ele como ele era psiquiatra, médico psiquiatra, foi para a Argélia e viu a loucura do que é a França por dentro do hospital psiquiátrico que torturava, matava as pessoas. Ele faz uma obra belíssima que desconstrói o que é o colonialismo a partir da psique do colonizado, porque ele era psiquiatra. Uma crítica lindíssima. Francis Fanon, Os Condenados da Terra. Não valeu nada para minha presença aqui, que vocês veem esse livro. Eu me lembro sempre da figura do Gandhi. O Gandhi dizia lá, né, que para desenvolver a Inglaterra foi necessário o planeta inteiro. Aí ele pergunta, o que será necessário para desenvolver a Índia? Se para a Inglaterra para o planeta inteiro, ou seja, esse modelo é um modelo que se vive da ilusão de que todos vão participar dele. Ele não pode realizar isso. Porque os 20% mais ricos do planeta são responsáveis pelo consumo de 84% da matéria e energia transformada todo ano em mercadoria. Os 20% mais ricos. Os 80% mais pobres são responsáveis por somente 16% da matéria e energia consumida. Então não é a população da Ásia, da África, que está tensionando o planeta. É quando nasce um bebê em Nova York, que acabou de nascer no equivalente a 177 etíopes. Não tem que estar preocupado com a população da Etiópia. Quando nasceu um bebê norte-americano, está nascendo o equivalente a 177 etíopes. O pessoal está preocupado em conter a população da Etiópia ou do Paquistão. Quando o equivalente, e o mais complicado disso tudo, é quando a gente fala assim, o americano médio, parece dar um certo, né, alivia a gente, né? E parece ser um americano expiatório que nos espia, né? Mas é um modo de vida que a gente está querendo. O modo de vida americano. É correto. Eu acho que é a busca da gente constituir estruturas que sejam radicalmente democráticas, não tem medo dessa palavra. Né? E até porque o que tem de democrático na Europa, a gente diz que a democracia é burguesa, quando o que tem de democrático na Europa foi conquista de operário, jornada de trabalho de 40 horas, semana de 5 dias, semana inglesa, né? O direito a voto, né, universal, depois as mulheres, muita luta dos trabalhadores, luta da sociedade. Aí você chama uma sociedade burguesa, de democracia burguesa, quando o cara tem de democrático foi contra a burguesia. Que relação a gente está tendo com a democracia? A gente tem democracias de baixa intensidade. Democracias que foram ficando reduzidas o quê? A um processo eleitoral. Como se isso... E a gente hoje, o poder de fato ninguém elege, tem o poder econômico. O poder econômico quem elege? As empresas ainda continuam sendo constituídas, por exemplo, qual é a composição química da Coca-Cola? O segredo comercial está acima do direito à vida. Um patrão resolve fazer uma reengenharia da sua empresa, demite metade das pessoas sem consultá-las. Não tem democracia na fábrica. No capitalismo, a democracia para na porta da empresa. A empresa continua sendo regida por regras medievais, de poder absoluto do proprietário. Por isso essa democracia que não é democrática. Desculpa agora brincar com os termos. Mas é uma democracia de baixa intensidade, que a gente ganha, mas não leva. A gente exerce o poder, até elege politicamente, mas o poder não está no Palácio do Planalto somente. Passa pelo cotidiano, passa pela vida, sobretudo pelas empresas que não são nada democráticas. Não é? Então é isso que eu falo, que é preciso ampliar esses horizontes de sentido e a gente avançar. Não sei se ficou algum tema que, se quiser, pode me cobrar, né? Mas, claro que as coisas são muito mais amplas do
do que eu vi aqui, né? Mas enfim, um abraço para vocês. Bom, eu fui surpreendido no dia 6 de setembro. Eu moro na Floresta, daqui para onde eu moro no município de Brasileia, na reserva extrativista Chico Mendes. Sou Osmarina Mancio Rodrigues, seringueiro da reserva extrativista Chico Mendes. Ajudei a criar as reservas. E dia 6 de setembro eu fiquei muito engasgado, entalado com a notícia muito triste para mim. Foi a despedida do Carlos Walter. Porque falar do Carlos Walter é falar de muita coisa ao mesmo tempo. Carlos Walter foi um baluarte para nós aqui. Era um cara refinado na discussão das lutas sociais, mas principalmente no que diz respeito à questão da Amazônia, né? Os biomas que a gente vive aqui, Mata Atlântica, Cerrado, né? Mas eu convivi com o Carlos Walter há muitos anos, dentro da época da ditadura. Carlos Walter chegou na minha casa em Brasileia, nós estávamos num grande conflito. Eu tinha sobrevivido a um atentado. E o Carlos Walter chegou e nós estávamos saindo 1h da madrugada, 2h, para o Seringal, porque nós fomos avisados que nós ia ser surpreendidos naquela noite. Então, o Carlos Walter é uma das pessoas que mais escreveu sobre a criação da reserva extrativista, que mais conviveu com nós aqui na reserva extrativista Chico Mendes. O Carlos Walter foi onde eu moro, mas ele não foi só onde eu moro. O Carlos Walter parecia que ele era do lugar onde eu moro. Então, perder o Carlos Walter, nós perdemos uma fonte de pesquisa, né? Nós perdemos um computador de acumular memórias da luta pelo socialismo, da luta pelos territórios, a luta dos quilombolas, a luta dos índios, a luta dos favelados, a luta dos operários, porque o Carlos Walter ele tinha uma visão de que no sistema capitalista nós ia viver sempre oprimido, nós ia estar convivendo sempre com a barbárie. E ele tinha essa sensibilidade. Eu diria que o Carlos Walter é um dos ideólogos, é um teórico dos mais refinados sobre todas as lutas sociais no Brasil e no mundo. Eu me encontrei com o Carlos Walter no Chile, me encontro com os Mapuche, me encontrei com ele na Bolívia, me encontrei com ele no Peru, tivemos em La Paz, Cochabamba, em muitos cantos, nas conferências, inclusive no primeiro mandato do governo Evo Morales, né? Nós estivemos juntos na Conferência do Clima. Ele parecia que ele tinha uma capacidade de absorver o que nós convivia e escrevia com uma forma de leitura. Li muitos livros do Carlos Walter, muitos livros, né? Eu acho que eu não conheço hoje um escritor para escrever mais sobre a questão ambiental, defesa do meio ambiente, a Amazônia, povos nativos, né? Ele falava do Chiapa com a sabedoria que ele falando do Chiapa, falando dos incas, falando das populações tradicionais, e eu aprendia, eu queria, cada vez que ele falava, até palavras muito, eu diria, intelecta, eu anotava e depois eu ia, quando passava aquele momento, eu ia perguntar para ele o significado. Porque aqui a gente nunca teve formação nenhuma, escola, né, na Amazônia.
E hoje eu diria que a reserva extrativista, as reservas extrativistas, os povos quilombolas, populações tradicionais, perderam, né, uma fonte e ficou um legado, né? Ele não era só um intelectual, o Carlos Waldo era imprescindível. Então, Carlos Waldo, você vai estar comigo no meu coração. E os povos da floresta agradecem a você por tudo que você deixou e por tudo que você representa para nós. Intervenha por nós e saiba que a natureza te manda um forte